E bora lá hoje com uma fake live. Você está vivo, Rodrigo? Não estou. Eu não conseguiria fazer a aula hoje às 14h30, mas deixei um vídeo preparado aqui para o nosso horário de sempre, para vocês não ficarem sem conteúdo. E hoje eu vou repostar uma aula que não está mais disponível aqui no canal, vai ficar a partir de agora, né? Que é analisando alguns trechos de animes. Vamos ter Death Note, Naruto e Dragon Ball. Peguei algumas cenas, né, uns trechos curtos de cada um deles, e a gente vai analisar ali, vou explicar tudo que está sendo falado em cada um desses trechos, então confira aí agora. Então, vamos lá, liga o modo atenção aí, presta atenção que eu vou dar o play agora. いいかリュウク、僕は犯罪者のいない理想の新世界を作る。そしてそこの世界の神として長く君臨するんだ。 Olha que cara lindo. Vamos ver o que foi falado nessa cena. Eu já volto e toco ela mais uma vez. Bora lá. Então, primeiro o Raito fala Ika Ryuku. Ika Ryuku. Esse Ika pode ser, eles falam no sentido de, ó, presta atenção, olha aqui. Ou até pode ser um, posso falar? Dependendo do contexto. Ok? Ika Ryuku. Então, presta atenção, olha aqui, Ryuku. Ryuku é o nome dele, tá? Pra quem não sabe, é o nome do bichão lá, do deus da morte. Então, presta atenção, posso falar? E em seguida ele fala o quê? Boku wa hanzaisha no inai risou no shinsekai o tsukuru. O que é isso? Primeiro, boku wa. Boku é um jeito masculino de falar eu, ele é um pouco mais informal do que watashi. Ele falou boku wa, falando sobre eu em relação a eu. O que tem? Hanzaisha, hanzaisha é criminoso, tá? Hanzaisha no inai risou no shinsekai. Vamos ver primeiro essa parte aqui, ó. Inai é que não tem, né? Não há. Então, risou é algo ideal, né? O ideal de alguma coisa. No caso aqui, a gente tem a partícula no, que está ligando esse ideal, alguma coisa ideal, com Shinsekai. Shinsekai seria o novo mundo, né? Sekai é mundo, então Shinsekai seria um novo mundo. E como a gente está usando aqui a partícula no para ligar as coisas, né? Ela liga esse risou com Shinsekai, seria o novo mundo ideal, alguma coisa assim, né? E aqui a gente está ligando também, né? O Hanzaisha com essa parte de inai, então é o novo mundo ideal que não tem criminosos, certo? E ele finaliza aqui com tsukuru, que é criar, fazer. Se eu vou fazer, se eu vou criar alguma coisa, eu indico com a partícula o que eu vou criar. No caso aqui ele está falando, eu vou criar o novo mundo ideal, risou no shinsekai, que não tem criminosos, não tem hanzaisha, certo? Boku wa hanzaisha no inai risou no shinsekai o tsukuru. Eu vou criar o novo mundo ideal que não tem criminosos. É essa a ideia. そして、そこの世界の神として長く君臨するんだ。そして、e também, e além disso, そこの世界, né? そこの世界 seria esse mundo, desse mundo, né? Que ele está falando desse mundo novo, né? そこの世界の神, kami, Deus. A partícula no está ligando Deus com desse mundo. Então, Soko no Sekai no Kami. Se eu pegar só essa parte aqui que está grifada, seria o Deus desse mundo. Soko no Sekai no Kami toshite. Até faltou um pedaço aqui, né? Deixa eu arrumar. Toshite. Agora foi. Toshite. O que é esse toshite? É como no papel de alguma coisa. Então, como o Deus desse mundo, no papel de Deus desse mundo, o que ele vai fazer? Nagaku kunrin suru. Esse
kunrin suru é reinar, né? E nagaku vem de nagai, que é algo longo. Então ele está querendo dizer que ele vai ter uma longevidade, né? Que ele vai reinar por muito tempo. Nagaku kunrin surunda. Por que ele termina com nda? Galera que assistiu a aula secreta lá no Meet sabe que esse pode aparecer depois dos verbos quando eles estão explicando, contando algo ou perguntando alguma coisa. Por isso que surunda e não suruda. O da no final da frase, ele pode aparecer no final de frases afirmativas. Ele é mais informal do que o des, né? Em situações assim de animes e coisas desse tipo, você vai escutar mais o da do que des. Pegando aqui toda essa frase, soshite, e além disso, soko no sekai no kami toshite, como Deus, né, no papel de Deus desse mundo, nagaku kunrin surunda, eu vou reinar por muito tempo. E eu trouxe exemplos para vocês entenderem um pouco melhor esse toshite. Essas duas frases aqui, ó. A primeira, kare wa kyoushi toshite hataraite iru. Kare wa kyoushi toshite hataraite iru. Kare wa, em relação a kare, ele, o que que tem? Kyoshi é professor. Ah, mas professor não é sensei? É também, aqui kyoshi seria a profissão, né? Tem essa diferença. E quando você fala sobre a profissão de professor, pode usar kyoshi. Kyoshi toshite, como professor, então no papel de professor, hataraite iru, está trabalhando. Quando tem o verbo nessa forma, teiru, pode indicar alguma coisa que está acontecendo ou uma ação contínua. No caso aqui, está trabalhando. Kare wa kyoshi toshite hataraite iru. Ele está trabalhando como professor. Segundo exemplo, para vocês pegarem esse toshite, que foi usado ali na frase do Death Note que a gente viu, nesse trechinho aí. Watashi wa, falando sobre watashi, eu, ryugakusei toshite. O que é ryugakusei? É um intercambista, né? Um estudante de intercâmbio. Ou seja, ryugakusei toshite, como intercambista, Nihon ni kimashita. Vim ao Japão. Kimashita significa vim ou veio, né? É o passado de kimas, que é vir. Kimashita, vim, veio. Vim para onde? Estou indicando com a partícula ni, que foi Nihon. Se eu pego só essa frase aqui, ó, que está grifada, Nihon ni kimashita, vim ao Japão. Agora, a gente está falando, Watashi wa ryugakusei toshite Nihon ni kimashita. Eu vim ao Japão como intercambista. Só para vocês pegarem um pouco melhor esse toshite, que foi usado aqui pelo Raito, né? Que ele falou que ele, kami toshite, como Deus, nagaku kunrin suru. Eu vou reinar por muito tempo, né? Como se fosse um Deus. Como um Deus desse novo mundo aí que ele disse que vai criar. Ok? Vamos ver aqui então. Vou tocar a cena mais uma vez, agora que a gente viu a explicação. E daqui a pouco a gente segue para a segunda cena. Vamos dar uma olhada então. いいか、リュウク。僕は犯罪者のいない理想の新世界を作る。そして、そこの世界の神として長く君臨するんだ。Ok? Vamos para a segunda cena então, galera. Vou tocar ela uma vez, a gente faz a análise e depois eu toco de novo para vocês verem se conseguiram entender um pouquinho melhor. Então, bora lá, presta atenção aí que eu vou tocar só uma vez e já vou explicar. で、もう前もって言っておくべきことはないんだろうな。死神リュウク。ああ、もうない。多分。そうか。残念だ。残念。目で。Vamos lá então. Primeiro, ele fala um de. Esse de eu achei legal aqui colocar, porque quando eles estão contando alguma coisa, é como se a gente falasse em português e aí, e daí, eles colocam esse de muitas vezes no começo da frase, tá? É um e, então, e aí, e ele responde, né? Hã?
O que o Raito fala em seguida? Mou mae motte itte oku beki koto wa nai n darou na, Shinigami Ryuko. Essa aqui é um pouco mais longa e tem algumas coisas aí pra gente analisar dela, né? Primeiro, esse mo passa a ideia de já, certo? Vocês vão pegar já, daqui a pouco vocês vão entender ele um pouco melhor. Mae motte é antecipadamente, por antecedência, né? Antecipadamente. Mae motte itte oku beki. O que é isso? Primeiro, vamos analisar essa forma aqui, ó, que não é palavrão, tá? Mas a forma teoku. Coloca o espírito de quinta série aí no seu corpo agora. Teoku não é besteira, mas sim representa alguma coisa que você deixa feito por antecedência ou alguma coisa que você faz por um benefício futuro. Como assim? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui embaixo, ó. Eu vou colocar o verbo kau aqui. Para quem não conhece, kau é comprar. Se eu coloco esse verbo nessa estrutura aqui, teoku, que não é besteira, qual que é a ideia que ele vai passar? Katteoku. É mais ou menos um deixar comprado, né? Eu coloquei aqui em cima que é deixar algo feito por antecedência. Nessa frase aqui a gente tem obento o katteoku. Obento é aquela marmita japonesa, tá? Muitos lugares falam bentô mesmo, inclusive no Brasil, né? Em lojas japonesas assim e tal. Katteoku, deixar comprado. O que eu vou deixar comprado? Indico aqui com a partícula o. Obento o katteoku. Vou deixar o obento comprado. Deixa eu ver se eu tinha deixado mais algum exemplo aqui. Acho que só esse, né? Então vamos voltar aqui para a frase rapidinho. Nessa frase aqui do anime, a gente tem o verbo iu, que é falar. Se eu coloco ela nessa estrutura teoku, vai ficar iteoku. Então seria como um deixar falado. Lembra que é deixar alguma coisa feita por antecedência ou deixar algo pronto para um benefício futuro? Mae motte iteoku, deixar falado antecipadamente. E temos mais um ponto ainda da gramática, porque aqui depois do iteoku, a gente tem o beki. O que é esse cara aqui? Depois do verbo, ele vai passar a ideia de que tem que ou que deve fazer aquela ação. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo e a gente já volta para a análise da cena aqui do Death Note. Watashi wa sore ni tsuite motto shiru beki da. Watashi wa falando sobre eu, o que tem? Sore ni tsuite, em relação a isso, sobre isso, motto significa mais. Esse shiru é do verbo saber. Então, se eu falo que shiru beki é dever saber, né? Ter que saber. A tradução é eu devo saber mais sobre isso. E em relação a isso, a gente pega o verbo, acrescenta esse beki e ele passa essa ideia então de ter que fazer essa ação ou dever fazer essa ação. No caso aqui do trecho do anime, então, ite okubeki é deve, né, tem que deixar falado, e ele complementa ainda mais outro ponto também com um koto. Ou seja, coisas que tem que deixar falado antecipadamente. Olha somente aqui agora, ó. Bom, ok? Alguém mandou aqui, ó. Falar não é hanasu. Hanasu é falar no sentido de conversar, tá? Iu é falar mesmo, tá? Hanasu, falar no sentido de conversar. Mae motte ite oku beki koto. Coisa que tem que deixar falado por antecedência. Wa, em relação a isso, as coisas que tem que deixar falado por antecedência. Nai darou na, será que não tem, né? Nai significa não ter, não tem.
colocamos o lembra dele depois do verbo que passa a ideia quando eles estão explicando algo, contando ou questionando algo? No caso aqui ele está questionando, né? Esse darou é como se fosse um será que. Então, nain darou na. Será que não tem mais nada que você tem que deixar falado, que você tem que me avisar por antecedência? Shinigami Ryuku. Shinigami, deus da morte, né? E Ryuku, o nome dele. Pegando a frase completa, será que não tem mais nada que você tem que deixar falado, né? Que você tem que me falar antecipadamente, Ryuku? E ele responde, monai. Não tem mais, né? Já não tem mais. Esse mo, eu vou até colocar aqui para vocês. Será que já não tem? Só para vocês entenderem a ideia do mo também, né? Então, monai. Já não tem mais. Só para vocês entenderem o mo, ok? E nai é não ter ou não tem. Ele fala isso, só que na cabeça dele, depois ele pensa tabun. Tabun é um talvez, possivelmente. Ele está querendo dizer não tem. Eu acho que não tem. Ok? Pegando aqui esse trecho. Mo mae motte itte oku beki koto wa nai n darou na, Shinigami Ryuku. Será que não tem mais nada que você... Será que já não tem mais nada que você quer deixar falado antecipadamente? Mou nai. Tabun. Não tem mais nada. Eu acho. Talvez. Depois que ele fala isso, o Raito reage com Soka. Zannen da. Esse Soka é tipo um é? É mesmo? E zannen é como um que pena, né? Zannen da. Zannen desu. Que pena. E o Ryuko reage com zannen? Que pena? Tipo, que pena? Por que pena? Como assim? Certo? Deu pra entender, galera? Vou tocar a cena mais uma vez enquanto eu leio o que vocês estão falando aqui. で、もう前もって言っておくべきことはないんだろうな、死神リュウク。ああ、もうない。多分。そうか、残念だ。残念。目で。 Beleza, galera. Vamos para a próxima cena. Continuando, então. Agora temos o Narutinho. Vou tocar também uma vez. Essa aqui é bem curta, tá? Vou tocar uma vez, explico. E daí a gente volta para a cena mais uma vez. Bora lá. あれなんでお前がいいんだよ。今日は卒業生だけの説明会だぞ。 Ok. O que foi falado aqui? Are? Nande omae ga in da yo? Ele chega perguntando pro Naruto, né? Pra quem não sabe do contexto, o Naruto a princípio ele tinha sido reprovado lá no exame da academia de ninjas, né? Por isso que o outro moleque estranha quando vê ele na sala. Esse are em japonês é como se fosse um ué? Are? Ué? Nande, porque omae, você, omae é um jeito informal e muitas vezes rude de falar você. Omae ga indayo. Na verdade, esse indayo é um irundayo, né? Irundayo. Só que no informal, como se ele tivesse encurtado, né? Falado de um jeito mais rápido, virou indayo. Mas só para vocês saberem que iru é estar, existir. Ele está perguntando, então, Nande omae ga irundayo? Por que você está aqui? Lembram que o da ele pode aparecer no final de frases afirmativas, mas aqui foi falado com um tom interrogativo. Até deixa eu colocar o ponto de interrogação, né? E o yo ele dá uma ênfase. Nande omae ga indayo? Por que você está aqui, né? No sentido de, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Como eu falei para vocês, o Naruto tinha sido reprovado. E ele até complementa aqui a frase, né? Essa estranheza de ter encontrado com o Naruto. Kyou wa sotsugyo sei dake no setsumei kai da zo. Kyou significa hoje. Kyou wa, hoje é
Sotsugyo-sei. Sotsugyo-sei são os alunos que fizeram Sotsugyo, que se graduaram. Então, os graduados, né, os formados. Dake passa a ideia de apenas, somente. Sotsugyo-sei dake, só os graduados. E aqui a gente tem Setsumeikai, que é como se fosse uma reunião para explicar, né? Setsumei é a explicação. Então, Setsumeikai é como se fosse um encontro, uma reunião para explicar sobre algo. E a gente tem aqui a partícula no, que está ligando essa reunião com só para graduados. Ou seja, é uma reunião de explicação só para graduados. Finalizamos aqui a frase com da, porque é uma frase afirmativa. Nos animes, nesses contextos, você vai ver mais o da do que des. E o zo, ele também dá uma ênfase, assim como yo, só que ele é ainda mais informal, né? Eu diria que é até mais forte também. Não tem necessariamente uma tradução no português, mas você pode pensar que ele dá uma força, ele dá uma intensidade ali, uma ênfase para o que está sendo falado. Pegando então as duas frases, o trecho completo aí que a gente viu. Are? Nande omae ga inda yo? Ué, por que você tá aqui? Kyou wa sotsugyo-sei dake no setsumeikai da zo. Hoje é uma reunião de explicação só para os graduados, só para os alunos que se formaram. Só para a galera que participou, que conseguiu se formar lá no exame de graduação dos ninjas. Ok? Vou tocar a cena mais uma vez, então. Are? Nande omae ga in da yo? Kyou wa sotsugyo-sei dake no setsumeikai da zo. Certo! Vamos voltar lá para a análise, então. Vou tocar a cena uma vez, explico tudo o que foi falado, e daí a gente volta e assiste mais uma vez. Vamos lá. Bora lá, vamos analisar. Primeiro, né? Ohayo, Sakura-chan. Nem tenho o que explicar aqui, né? Ohayo, bom dia. É uma versão mais informal, mais cotidiana do Ohayo gozaimasu, né? Ohayo, Sakura-chan. O Naruto tá falando, né? Oh, bom dia, Sakura. Ohayo, Sakura-chan. E ela manda um doite, doite. É um jeito grosseiro de falar, né? Sai da minha frente, né? Sai daí. Tipo isso, né? Doite. Sai da frente. Só que o mais legal é o que aparece nesse trecho aqui. Ela manda, né, um Ohayo pro Sasuke. Oh, Ohayo, Sasuke-kun. Bom dia, Sasuke. Sasuke-kun. Pra quem não sabe, né, esse kun, chan, são formas de tratamento que tem no japonês, né? O chan vai aparecer mais para meninas. O Sakura-chan é como se fosse um Sakurinha, né, no português. E daí para homens não vai aparecer tanto o chan, mas sim o kun. Ok? Sasuke-kun. Certo? E san pode ser usado tanto para homem quanto para mulher. Daí é mais respeitoso, tá? Não é um jeito tão do cotidiano, assim, de falar. É lógico que usa no cotidiano muito, mas você não vai usar bastante com seus amigos, coisas assim, né? San. É parecido um pouco com um senhor no português, né? Rodrigo-san. Senhor Rodrigo. Mas a frase mais importante aqui dessa cena, que eu quero que vocês guardem, é essa estrutura TI. Ela fala suatei, tonari suatei, né? Tonari é ao lado, do lado, e suate vem do verbo suaru, que é sentar. Agora vai sentar. Olha, lembrei do funk até, hein, galera. Suatei, posso sentar? Suatei. O que é essa estrutura aqui? Quando a gente coloca o verbo na forma T e acrescenta esse I, ou temoi, ou temoi desu ka, é a mesma coisa, só que tem variações. É usado para pedir permissão de alguma coisa. Então vamos lá, vou explicar certinho aqui para vocês. Ó, nós temos
o verbo iku, que é ir, certo? Se eu coloco então nessa estrutura te, i, passei aqui o iku para a forma te, virou itei, posso ir, tá pedindo uma permissão para essa ação. Itei é um jeito informal de falar, de perguntar, posso ir? Pode aparecer como também? Pode aparecer com itemoi, itemoi, pode aparecer tanto com o mo ou sem. Os dois são jeitos informais de falar, só que sem o mo fica ainda mais informal. Eu até lembrei de um trecho de um vídeo de Omegle, aquele que eu falo com os meninos de Kagawa, que tem um irmão mais novo e um irmão mais velho. Tem uma hora que o menino fala pra mim, posso ir? E ele usa itei. Depois reparem lá, vocês vão lembrar. Nossa, aprendi isso na aula com o Rodrigo. Você vai lembrar. Mas pode aparecer itei ou itemoi. Os dois são informais. Sem o mo é ainda mais informal. E daí no formal a gente acrescenta o desu ka. Itemoi desu ka? Itemoi desu ka? Repare que a tradução das três é a mesma coisa, ó. Posso ir, posso ir, posso ir. São só níveis diferentes de polidez, níveis diferentes de formalidade. Essa última aqui é o mais formal, essa aqui informal e essa mais informal ainda. No caso aqui da cena do anime, da cena do Naruto, ela usou desse jeito bem informal. Suatei, mas poderia falar também suatemoi ou suatemoi desu ka? Posso sentar? No caso, tonari, né? Posso sentar ao seu lado? Posso sentar do seu lado? Ok? Vou dar play na cena mais uma vez. Deu para entender, galera? Essa estrutura aí é bem legal vocês guardarem, ela é bem importante, bem usada em conversações. Ti ou temoi é bem legal. Ok? Temos mais uma cena então, galera. Agora, Dragon Ball. Vou tocar uma vez e em seguida a gente vê certinho o que foi falado. Vamos lá, essa aqui eles falam mais coisas, né? Primeiro, nani kashira are. Nani kashira are. Nani é o que, né? Nani, o que? Esse kashira é tipo, o que será que é, né? Nani kashira, o que será que é? Só que é um jeito mais feminino de falar. E esse aqui vocês vão ouvir mais em animes, né? Em dorama, filme. Vocês não vão ouvir tanto esse kashira no cotidiano. Mas significa o que será que é. E ela complementa com are, que significa aquilo. Ela tá vendo de longe e fala, nani kashira are? O que será que é aquilo? Saki no kame dakedo, ue ni dareka notteru na. Saki é agora há pouco, né? Pouco tempo atrás. Kame, tartaruga. E a partícula no tá ligando tartaruga com agora há pouco, pouco tempo atrás. Então, saki no kame é a tartaruga de agora há pouco. Dakedo, mas, né? É a tartaruga de agora há pouco, mas o quê? Ueni, em cima, no caso, em cima da tartaruga. Dareka, lembram do dare? Significa quem. Só que se eu falo dareka, passa a ideia de alguém, tá? Dare, quem, e dareka, alguém. Dareka notteru. Notteru é que tá montado, né? Tá em cima, como se estivesse usando a tartaruga como um transporte. Por isso, notteru. E o na no final é mais um jeito de falar, tá? Não tem bem uma tradução, tá? É a... Opa, tartura não, né? Tartaruga. Tartaruga de agora há pouco, mas tem alguém montado em cima dela.
Que mais? O Goku fala isso, né? E a Bulma responde: Anta yoku anna no ga mieru wa ne. Outro ponto aqui, esse wa ne, ele é usado também, é um jeito mais feminino de falar, tá? E você vai ver também nos animes, nos mangás, a Bulma ela fala de um jeito bem fresco, digamos assim. Por isso que tem kashira, wa no final da frase. É um jeito mais feminino de falar. Tá? Anta é um jeito um pouco mais informal de falar anata, você. Yoku, yoku é bem alguma coisa. Yoku, anna no, né? Anna no é tipo naquela distância, longe assim. E se eu falo que alguma coisa ga mieru é que consegue ver. Ela tá querendo dizer então que você consegue ver bem, né? Você enxerga bem, mesmo longe assim, né? Mesmo lá de longe, mesmo aquilo lá longe, você consegue ver bem, né? É o que ela tá falando pro Goku. Anta yoku anna no ga mieru wa ne. E por último, dare ka tsurete kita no kashira. Mais uma vez ela usa o kashira no final da frase, que vocês viram que tem essa ideia de será que alguma coisa? Dareka, alguém, repetindo também a palavra, tsurete kita. Tsurete kita é trouxe. Tsurete kita no kashira, né? Esse no vai dar um tom mais interrogativo. E o kashira, a gente viu já que é um será que. Será que trouxe alguém? Dareka tsurete kita no kashira. Será que trouxe alguém? A tartaruga, no caso, né? Vamos assistir a cena mais uma vez, então, agora que a gente fez a análise. 何かしら。あれ、さっきの亀だけど上に誰か乗ってるな。あんたよくあんなのが見えるわね。誰か連れてきたのかしら。 É isso, e se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de conferir depois aqui na descrição do vídeo, tem um link pro nosso curso completo, porque lá toda semana tem uma aula ao vivo de análise comigo, onde eu pego ou um trecho de anime, ou de dorama, ou de filme japonês, tokusatsu também, só que daí são trechos um pouco maiores, de 1 minuto e pouquinho, e a gente analisa cada coisa que está sendo falada naquela cena. Cada semana tem uma coisa diferente, então você aprende muito com coisas que você gosta. Fora as aulas de conversação do curso, conteúdo desde o zero até o mais avançado, então não deixe de dar uma olhada aqui no link na descrição para você conhecer um pouco mais sobre o nosso curso fechado.